Olá, tudo bem? Você já reparou como nesses tempos de pandemia o nome de Deus tem sido evocado diante da calamidade, diante da ameaça da morte, diante da própria morte? Isso torna o nome de Deus, ou o problema de Deus, ou o conceito Deus, um assunto interessante para a gente pensar do ponto de vista filosófico. O conceito de Deus é um conceito muito tradicional na história da filosofia. Muitos autores se dedicaram a esse tema. Depois de Kant, houve uma divisão entre aquilo que nós podemos pensar e aquilo que nós podemos conhecer. E segundo Kant, Deus seria dessas realidades que a gente pode pensar, mas não pode conhecer, porque basicamente, para conhecer, nós precisaríamos fazer experiência, e de Deus ninguém pode fazer experiência. Então, tudo que nós fazemos ou falamos sobre Deus é do campo do pensamento, portanto, da cogitação, embora isso sempre do ponto de vista filosófico e não necessariamente do ponto de vista da fé. O conceito de Deus interessa muito a filosofia também porque ele tem uma dimensão moral, uma dimensão que leva a gente para dois aspectos, digamos assim, desse problema. O primeiro tem a ver com o aspecto da eternidade, da nossa finitude. Diante da eternidade, diante da finitude, Deus nos coloca perguntas sobre o que nós devemos fazer, como nós devemos agir no mundo concreto, no mundo dos seres humanos, no mundo em que existimos. O outro aspecto dessa dimensão moral tem a ver com a nossa vida diante do próximo, com as escolhas que nós fazemos, com o nosso caráter diante daquele que compartilha conosco o mesmo mundo. Nos tempos em que nós estamos vivendo, esse tempo de pandemia, que também é um tempo de medo e de insegurança, essas duas dimensões morais que estão em torno do conceito de Deus retomam com bastante força. De um lado, somos questionados a respeito das nossas ações no mundo, o que nós fazemos aqui, qual o sentido da nossa vida. E de outro lado, somos convidados a ações de solidariedade, de compaixão com todas as pessoas que nesse momento são as mais afetadas, seja pela sua fragilidade econômica, seja pela sua fragilidade em termos de saúde, não é mesmo? E que acabam adoecendo ou sofrendo com as questões econômicas que nos afligem a todos. Para a gente pensar esse assunto, eu gostaria de fazer a retomada de um texto do filósofo alemão Hans Jonas, que era também um judeu, que apresentou uma conferência em 1984, retomando alguns elementos de textos que ele já tinha escrito a partir já dos anos 60, que se chama O Conceito de Deus Depois de Auschwitz. É um texto bem curto, mas que traz muitos elementos para a gente pensar esta relação, digamos, da humanidade com Deus. O Jonas classifica esse texto como um fragmento de teologia especulativa. Ele quer mostrar, portanto, que ele está neste âmbito da filosofia kantiana que disse que Deus pode ser pensado. Então ele quer pensar este conceito, por isso que o título, inclusive, se chama O Conceito Deus, ou seja, ele quer pensar os problemas filosóficos que derivam da questão de Deus. Como judeu, Jonas está diante de um dos eventos mais terríveis da história humana recente, aonde o mal se concretizou de uma forma única, que é o evento, portanto, do nazismo, dos campos de concentração e mais especificamente de Auschwitz. Uma das frases do texto se questiona qual Deus pôde permitir isso, ou seja, que Deus, ou onde estava Deus, que não socorreu este que era o seu povo eleito, o seu povo preferido, o seu povo amado, que Deus deixaria que uma tragédia dessa acontecesse. Essa mesma pergunta muita gente se faz nos dias de hoje, que Deus permite que a nossa humanidade seja afligida, que a Itália perca tantas pessoas, que os Estados Unidos morram, que no Brasil e no mundo inteiro pessoas morram. Onde está Deus que permite que uma desgraça dessa se abata sobre a humanidade? Essas duas atitudes também são identificadas por Jonas entre os judeus. De um lado, uma espécie de revolta, que Deus teria permitido que isso acontecesse. E de outro lado, uma espécie de expectativa vazia, de espera, e que leva a gente a questionar a confiança em Deus. Jonas, então, ele analisa a partir de uma espécie de mitologia que faz referência à tradição da Cabala,
fala que a humanidade, ao ser criada, é uma espécie de renúncia, ela vive uma espécie de renúncia do poder de Deus. Portanto, Deus, quando cria a humanidade, ele se isola no seu poder e deixa que os seres humanos, como criados por ele mesmo, continuem a obra da criação. Jonas conclui que nós somos filhos desse ato originário de renúncia de Deus de seu próprio poder. Deus seria impotente na medida em que ele cria o ser humano e entrega o mundo ao seu próprio destino. Então nós somos os continuadores da obra de Deus porque viemos de Deus e aqui somos representantes de Deus no mundo. Isso significa que tudo que nós fazemos é Deus que faz por meio de nós. Então significa que nós não podemos mais ficar só esperando, nós temos que fazer alguma coisa. E também que Deus, na sua eternidade, vem ao nosso socorro, mas não para consertar o mal do mundo, mas também Ele espera este conserto. Ele também sofre com o ser humano. Então, na verdade, Hans Jonas retira de Deus uma das características mais tradicionais, que é a característica da potência de Deus, né? Da onipotência de Deus. Deus, sendo impotente diante do mal, faz com que o mal apareça. É justamente essa renúncia de Deus que faz com que o mal apareça no mundo. E aí Deus espera de nós que a gente também haja neste mundo para combater esse mal. Deus, portanto, também sofre com a dor do ser humano, sofre com a morte, sofre com as tragédias. O mal também faz Deus chorar. Deus aqui de Jonas é um Deus sofredor, que espera, portanto, do ser humano a própria salvação. Veja que é uma inversão aqui. A salvação não é um presente de Deus para todo ser humano. A salvação seria precisamente um ato da própria vontade humana que se esforça para salvar a si e, salvando a si, salva também Deus. Deus, então, espera de nós ações concretas capazes de também salvá-lo do seu próprio sofrimento. Nas câmaras de gás, nos leitos de hospital, digamos, asfixiado por não ter como respirar diante deste vírus, Deus também está sofrendo. E neste momento, Deus espera que nós façamos alguma coisa para minimizar esse sofrimento dele em todos esses momentos, em todos esses lugares. Deus, então, seria um conceito que nos ajudaria a, digamos assim, a considerarmos moralmente as nossas atitudes, a irmos em direção ao outro e a fazermos cada vez mais ações que pudessem salvar o mundo daquilo que a gente podia chamar de maldade.